Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Sou o professor Alessandro, professor de língua portuguesa, literatura e redação para o Enem, para concurso público. Mais uma vez, claro, quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais esta rica oportunidade que nos deu, tá, o fôlego de vida e esse privilégio de preparar mais uma videoaula para ajudar você, concurseiro, concurseira, que está se preparando especificamente ao concurso público do Ministério Público do Estado do Pará. Em segundo lugar, eu agradeço a você que está enviando correção para eu fazê-la, você que também está inscrito no meu canal, professor Alessandro, que está me ajudando nesse crescimento desse mais novo canal aqui no YouTube, tá? Um crescimento exponencial. Vai aqui, meu muito obrigado a você, você que comenta, que participa, você que interage aqui nesse canal, tá bom? Quero também agradecer a cada um de vocês que adquiriram o meu e-book, tá? Quer dizer que ainda tem um e-book disponível ainda por apenas R$ 20. Então você encontra no meu e-book, tá? Essas duas redações que eu estarei comentando aqui nessa videoaula de hoje. E também você encontra aqui os 10 possíveis temas. Um deles, com certeza, vai ser aquele que a banca Consulplan vai cobrar nessa prova de redação que se aproxima, uma prova que é iminente, tá bom? Então, antes de mais nada, você que ainda não se inscreveu no meu canal, eu peço que você também se inscreva no meu canal aí, ó. Ative o sininho aí para que você vai receber também outros vídeos, tá? Só para você ter uma ideia aqui, ó. Então você tem no meu canal Professor Alessandro, você encontra uma playlist específica, tá? Com outras videoaulas sobre a prova discursiva. Então, o que depender de mim, você está vendo que eu estou fazendo o possível para que você tire uma excelente nota, tá? Muito próxima, quem sabe não, a nota 20 aí, para que você com certeza consiga esse seu sucesso. Então, primeiro, fazer uma boa nota, uma boa pontuação na prova objetiva e na prova discursiva, tá? E em segundo momento, claro, você conseguir a realização desse teu sonho aí, tá? De você ser o futuro ou a futura servidora, né? Do Ministério Público do Estado do Pará. Importantíssimo órgão, tá? Com a função aí de essencial à justiça, Ministério Público, um órgão muito importante nesse nosso Estado democrático de direito. Então, aula de hoje eu vou comentar para você duas redações prontas, tá? Então, em cada uma eu vou fazer alguns apontamentos, já passando aqui mais algumas dicas para você não perder ponto nos critérios de avaliação relacionados à norma culta, que a banca Consulplan colocou lá, a questão da morfossintaxe e também alguns elementos aqui da pontuação, entre outros. Claro, sempre destacando a questão da argumentação e informatividade e, evidentemente, dos quesitos coesão e coerência textuais. Tá? Você ainda não assistiu a aula que eu preparei recentemente sobre morfossintaxe? Assista, ela vai ajudar você em muitos itens, em muitos aspectos. E eu te convido também a assistir as outras videoaulas específicas para esse concurso aqui, tá? E não para por aí. Nessa reta final, eu já preparei uma série de videoaulas aqui para lhe ajudar a você, tá? Para lhe ajudar você a fazer uma prova tranquila, segura, em que você tenha condições de tirar uma excelente nota na prova discursiva. Então, antes de mais nada, mais uma vez, eu quero agradecer a todos, tá? Você que está me ajudando, como eu disse, nesse crescimento exponencial do meu canal, tá? Já estou próximo de atingir as metas do YouTube em menos de um ano. Claro, eu agradeço a Deus em primeiro lugar e a cada um de vocês que estão vendo que o meu trabalho é sério, tá bom? Então vamos lá. Nós temos aqui, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui o meu rosto. Pronto, colocar aqui no cantinho. Certo? Então veja só. O que nós temos aqui, o que você pode já observar aqui, tá? Nós vamos falar primeiro dessa dissertação, essa redação pronta, tá bom? Sobre o tema o Ministério Público e a tomada de medidas para diminuir a violência doméstica no Brasil. Uma das minhas apostas para ser o tema, tá, gente? Não só esse, tem desdobramentos, tá bom? Como a questão aí da própria violência, né, política contra a mulher, enfim, qualquer outro tipo de manifestação de problemática que esteja relacionada à questão da mulher, tá? Então é um tema muito atual em que o Ministério Público tem relação, ok? Então, este e outros temas, tá? Você que ainda não adquiriu o meu e-book, você vai encontrar no meu e-book, tá? De redação.
que custa apenas R$ 20. Então, caso você tenha interesse, está aqui o meu zap profissional, tá bom? Eu vou te mandar este e-book que tem uma série de elementos, tá bom? E mais 8 redações prontas. Professor, essa redação pronta é para quê? É para você ver como um modelo, tá bom? Para você ter como um parâmetro de como você está, como é que está o seu nível de produção textual, tá? Não é para você ficar fazendo cópia e dizer, eu vou estudar só por isso que eu já estaria aprovado. Não, isso aqui ajuda muita gente, tá, gente? Para você ter uma noção do que a banca, tá, vai querer uma redação. Que tipo de redação a banca vai querer, tá bom? Então, olha só. Quero aqui deixar bem claro. Eu coloquei o tema, tá bom? Parece coisa óbvia, mas eu preciso fazer esses apontamentos porque tem muitos que têm dúvida, ok? Então, professor, na minha folha de redação eu preciso escrever o tema como o senhor fez aqui? Evidente que não, eu só identifiquei o tema aqui. Professor, no meu texto eu devo escrever o título, tá? Então, quem sabe pode ser essa a sua dúvida. Gente, título é opcional, tá? Você coloca se você quiser. Eu aconselho a você a fazer o quê? Começar logo o seu texto da linha 1, meu querido. Então, deixa o título para lá, tá? Mas se você ainda assim quiser colocar título, ok? Tá bom? Na linha 1 e o texto a partir da linha 2. Mas eu indico para você começar o texto a partir da linha 1, certo? Professor, esses textos aí, eles couberem 30 linhas? Com certeza, tá bom? Então, eles foram transcritos para cá, foram digitados, mas eles cabem, tem 29, 30 linhas, ok? Tá? Então, não tem nenhum texto aí que passa da linha do número de linha máxima, tá bom? Então, olha só. A estrutura também, eu quero chamar a atenção aqui, ó, a estrutura. Essa estrutura dessas redações, como vocês já observaram aqui no meu canal, tá bom? Então, é uma estrutura em que o texto, em que a redação apresenta 4 parágrafos, ok? Professor, isso é uma regra? Não, tá? Isso aqui é um exemplo. Professor, eu posso escrever uma redação com 3 parágrafos? Pode. Por exemplo, tem um texto aqui que eu já peguei para corrigir e que o candidato escreveu apenas um parágrafo de desenvolvimento. Claro, isso aí é para quem consegue fazer uma organização aqui das ideias e também não cria problema na questão principalmente de pontuar o texto, entendeu? Então, se você tem condições, tudo bem, mas a gente sempre sugere que o ideal é que tenha 4 parágrafos. E já tem outros que conseguem escrever em 5 parágrafos. Então, o ideal é que tenha 4. Como eu falei, não é uma regra, tá? Isso aqui eu indico porque nessa estrutura de redação que eu apresento, tá? Então, tem aqui os dois elementos, né? Os dois tópicos, ou as duas causas, ou as duas consequências, e aí eu organizo no primeiro parágrafo de desenvolvimento um tópico e já no segundo parágrafo de desenvolvimento o segundo tópico. Isso então fica muito mais prático, fica muito mais organizado, ok? Então vamos lá. Em questão da violência doméstica, tá? Que no Brasil cresce, é um elemento crescente, tá? Principalmente a violência doméstica contra a mulher. Lembrando aí que nós estamos, né, no agosto lilás, né? Então, o tema de redação a banca já elaborou, evidentemente, tá? Mas é naquele item, naquele crivo, naquela informação que tem no edital. Então, tema da atualidade relacionado ao Ministério Público. Então, olha só, vamos fazer aqui a observação. Então, consoante Carlos Ares Brito, vírgula, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, entre parênteses STF, vírgula, abre aspas. O Ministério Público, entre parênteses MP, talvez seja a instituição que mais veste a camisa da Constituição Federal. Ponto em seguida. São os promotores e procuradores que impedem que ela seja um enorme elefante branco, vírgula, ineficaz, fecha aspas, ponto em seguida. Professor, por que o senhor está fazendo essa leitura? Porque eu quero te ajudar em alguns itens que muitos candidatos acabam cometendo erro. E só lembrando que cada errinho aqui você perde 10 centésimos, ok? Então, que depender de mim, você não vai perder esse ponto. Olha só, como é que eu começo essa dissertação?
eu começo fazendo uma citação, ok? Professor, eu posso fazer isso? Posso, tá? Então, eu peguei aqui uma frase do ministro, né, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, preste atenção no que você vai fazer. Você que utiliza esse tipo de introdução, citação, né, a gente chama de autoridade, ok? Então, coloque o elemento coesivo que expressa aqui a relação semântica de conformidade, tá? Consoante, conforme, segundo, né, como. Então, indica aqui quem é. E veja bem, ó, o que foi que eu fiz bem aqui, ó. Então, aqui eu coloco duas vírgulas. Por que eu coloquei duas vírgulas aqui? Porque essas vírgulas estão assinalando o aposto, ou seja, eu quero explicar um termo anterior, ou seja, eu quero dizer quem é o Carlos Aires Brito, ok? E aqui, certo? Olha, observe, eu coloquei as aspas para reproduzir, para indicar para o meu corretor, olha, esse texto aqui, esse trecho, essas ideias não são minhas, elas são do senhor aqui, tá? Do eminente ministro Carlos, ok? E não esqueça, abrir as aspas aqui para fazer a citação, não esquece de fechar, ok? Isso é um recurso também muito interessante de argumentação aqui, tá, gente? Ele cabe perfeitamente lá na argumentação, certo? Então, contextualizo aqui, fazendo uma referência a um pensamento que não é meu, ok? E aí agora eu vou fazer o quê? Então, contextualizei. O que é que eu vou fazer? Ó? Vou trazer para o texto, sob tal ótica, que ótica? Essa ótica aí do ministro. Surge a questão do MP, e aqui eu vou fazer o quê? Colocar o tema, ó, o papel do Ministério Público no combate à violência de gênero, ok? Então, nesse contexto, distribuição de cartilhas orientadoras, vou colocar aqui, ó, ó, tá? Que indica mais, e a criação de canais, eu vou colocar aqui 2, os quais facilitam o recebimento de denúncias, emerge como as principais, tá? Medida de atuação para coibir a violência contra a mulher, ok? Então, faltou só o aqui, tá? Ok? Emergem como as principais medidas de atuação do órgão ministerial para coibir a violência contra a mulher, ok? Então, só colocar bem aqui, tá? Medidas de atuação, perdão, do órgão ministerial, ok? Então, só fazendo essa correção aí, certo? Então, olha só, aqui eu já tenho nessa introdução o que, ó? Já contextualizei, já coloquei o tema, não é isso? E já indiquei aqui, ó, o que a banca quer que ela colocou na frase que compõe o tema. Então, o Ministério Público e a tomada de medidas para diminuir a violência doméstica no Brasil. Então, no meu texto, qual é a primeira medida que eu cito, que eu apresento? Distribuição de cartilhas. Qual é a segunda? A criação de canais. O que acontece aí? Então, como eu já organizei, como eu já coloquei isso, mencionei na introdução, eu vou ter que desenvolver. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que explicar, que detalhar. É isso que muita gente não entende na dissertação, tá, gente? Então, aquilo que eu menciono lá na introdução, eu vou ter que explicar no desenvolvimento. Então, olha só agora aqui, ó. Não preste atenção. Então, o que é que eu estou fazendo? Então, em primeiro plano, começou aqui com o elemento coesivo do teu texto, coloque a vírgula, tá? Para isolar esse elemento coesivo no início de oração, ok? Então, em primeiro plano, aí eu vou colocar a ideia inicial. Essa ideia inicial, eu vou retomar o meu tópico 1, tá bom? Então, é necessário abordar as medidas educacionais adotadas pelo Ministério Público, ok? Então vamos lá, professor, eu coloquei isso aqui no meu texto? Sim, coloquei, ó, tá? Então tá aqui, ó, nesse contexto, distribuição de cartilhas orientadoras, tá aqui. Então, aí eu vou utilizar agora, tá? Sinônimos, expressões que tenho que, embora sejam usadas palavras distintas, eu tenho aqui o mesmo sentido, o sentido aproximado, né? Então, é necessário abordar as medidas educacionais adotadas pelo MP, ok? Então, esse aqui eu chamo de tópico frasal. É a ideia inicial, tá? Então, todo parágrafo tem que ter, ok? Então, um parágrafo ideal
da dissertação, eu sempre ressalto isso, é que ele tem um tópico frasal. Agora eu vou fazer o comentário, eu vou argumentar, ok? Eu vou fazer o comentário da argumentação, eu vou detalhar essa argumentação e, por fim, eu vou concluir aqui o meu parágrafo, tá? Então, aqui eu tenho pelo menos 3 períodos, que é a estrutura ideal de uma excelente dissertação argumentativa. Então, olha só. Em primeiro plano, é necessário abordar as medidas educacionais adotadas pelo MP. Ponto em seguida. Amparada pela legislação brasileira, tá? Presta atenção bem aqui, ó. Pronome demonstrativo essa. Ele é um anafórico. Cuidado com o uso dele na dissertação argumentativa, tá? Então, essa eu estou me referindo o quê? Tá? Ao elemento anterior. Então, use, quando você for retomar elemento, o esse, o essa ou isso, ok, gente? Eles são chamados de anafóricos. Retomam elementos que já foram escritos, ok? Professor, e se eu colocasse o esta aqui, eu ia perder ponto? Com certeza, porque o esta ele é um catafórico. Muito cuidado, muita atenção com o uso desses elementos. Como eu falei, eu estou citando coisas aqui que muitos candidatos confundem e eu quero te ajudar a você não perder ponto por isso. Então, olha, o que acontece se eu coloco aqui, ó, esta função essencial à justiça, aí eu ia ter que colocar, tá? A ideia que está aqui anteriormente, eu ia ter que colocar lá depois do pronome demonstrativo e ia ter que colocar ainda o 2 pontos, tá? Tem algumas situações que eu posso utilizar o esta ou este aqui, tá? Mas tenha cuidado de você utilizar para retomar elementos apenas o pronome esse, isso e essa, tá? Claro que vai depender aí da forma se a palavra está no gênero masculino ou feminino, tá bom? Então, gente, o que é o desenvolvimento de um texto? Tá? Eu vou desenvolver a ideia. Eu vou detalhar o aspecto, ok? Então, olha só, eu vou explicar, tá bom? Então, olha só, estou explicando aqui, ó. Essa função essencial de justiça tem realizado uma pujante vigilância com o intuito de conter a agressão às mulheres. Por esse ângulo, o Ministério Público do Pará, ok? O que é isso? Medida, tá aqui, ó, medida educacional adotada pelo MP. Criou a cartilha, entre aspas, tá? Proteção Mulher, ações para o enfrentamento à violência doméstica e familiar. Professor, eu preciso usar isso aqui? Eu posso usar isso aqui? Pode, meu querido. Por isso que eu preparei, tá? Os 10 possíveis temas para essa redação, para esse concurso, e eu coloquei lá o que? Fontes, pesquisas. Por quê? Vai que cai um tema desse. Eu posso utilizar essa informação aqui? Claro que você vai utilizar. Professor, isso vai me ajudar? Vai te ajudar no primeiro item, tá? Argumentação e informatividade. O que é isso? Então, tem muito candidato que vai apenas definir, vai dar conceito. Mas quando você cita aqui, olha, tá? Isso aqui é um exemplo, tá? Isso aqui é uma ação concreta, aí é diferente. Você vai passar para o corretor, opa, eu leio, eu entendo, eu tenho domínio, tanto que eu vou ser futuro funcionário do Ministério Público, que eu conheço as ações do Ministério Público num contexto aqui contemporâneo, tá bom? Então, olha só, continua explicando, tá ok? Ações para enfrentamento à violência doméstica e familiar. Nesse contexto, olha os elementos coesivos aqui do tipo operador argumentativo, tá? Ó. Então, o objetivo da cartilha é compartilhar conhecimentos. Está aqui, eu estou explicando. Relatar experiências positivas e partilhar boas práticas que possam contribuir para a prevenção da ocorrência e do agravo da violência doméstica e familiar contra as mulheres. Eu estou explicando, agora eu vou concluir aqui, ó. Desse modo, o MPPA, o MPPA busca obter a tutela do Poder Judiciário para promover a responsabilidade criminal dos infratores, de forma a reduzir a sensação de impunidade com as práticas atentatórias ao gênero feminino. Então, já expliquei aqui o primeiro tópico, o primeiro aspecto, a questão, ilustrei aqui, né, com a cartilha do próprio Ministério Público que trata sobre essas medidas educacionais para reduzir a questão da violência doméstica, principalmente contra a mulher. Continua o meu texto, tá?
Ó, o elemento coesivo, não esquece da vírgula, tá? Você vai começar o seu texto com o elemento coesivo, não esquece da vírgula, portanto, vírgula. Depreende-se, você que coloca assim, ó, presta atenção. Depreende-se, vírgula, portanto, vírgula, e o pensamento. Então, ó, esse elemento coesivo aqui, ele tem que ficar nessa posição entre duas vírgulas, ok? Então, professor, se eu esquecer de colocar a vírgula aqui é menos 20 centésimos, tá? É sério, professor? Com certeza, tá bom? Então, vamos lá. Posteriormente, é importante destacar iniciativas que se propõem a facilitar as denúncias de crimes contra a mulher. Então, vamos lá, outra dica bem aqui de morfossintaxe. Gente, colocação pronomial é um dos desvios que ocorre bastante. Então, o que acontece? Esse pronome oblíquo aqui, ó, ele pode ficar depois do verbo, ele pode ficar no meio do verbo, ou ele pode ficar antes do verbo. Então, ó, antes do verbo eu chamo de próclise. No meio do verbo eu chamo de mesóclise, tá? E depois do verbo eu chamo de ênclise. Isso, inclusive, aqui cai na prova de português. Então, o que acontece? Ó, observe se tem um elemento, uma palavra que a gente chama de atrator, uma palavra que atrai. Então, advérbios, tá? Qualquer um tipo, pronomes, nesse caso aqui o que? Eles são atratores. Então, quando isso acontecer, ó, você vai fazer isso aqui, certo? Então, ao invés de que propõe-se, você vai colocar que se propõe, tá bom? Então, anote isso aí. Outra coisa, professor, eu fiz uma vírgula aqui, ó, e eu coloquei se faz. Não. Início de oração, o verbo vem primeiro e o pronome oblíquo depois. Aí é a ênclise, tá bom? Então, esses 10 centésimos aqui, eu tenho certeza que você não vai perder mais. Continuando. Muita coisa aí que eu poderia analisar, mas, claro, tá? Tem que dar atenção no tópico. Professor, eu quero mais dicas sobre esse elemento aí que o senhor falou agora há pouco. Assista a minha aula sobre morfossintaxe. Tá gostando da aula? Como eu falei, inscreva-se aí no meu canal, deixe seu like, seu comentário. Me ajude aí. Você quer patrocinar também um canal? Tá bom? Então seja um patrocinador, entre em contato comigo. E, professor, eu mandei aí um valor para lhe ajudar nesse seu canal aí, tá bom? Então, vamos lá. Dessa maneira, ok? Olha, usa esses elementos coesivos aqui, tá? Então, ó, estão fazendo a costura do parágrafo entre as ideias, dando progressão e, claro, tá? Paralelismo no texto. Gente, então olha só, dessa maneira, ok? O Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, lançou um canal exclusivo para denúncias de violência contra a mulher, visando reprimir, ó, tendo cuidado com o uso do gerúndio aqui, ó, tá? Veja aqui, ó. É proibido? Não. Mas você tem que entender que quando você usar um gerúndio, você tem que concluir o período. Senão vai ficar o quê? O que nós chamamos de truncado o período. Tá bom, gente? Então, visando reprimir a hostilidade contra, tá? Só tirar esse S bem aqui. Contra as mulheres no país, vírgula, recebe. Então, tá aqui, ó. Eu omiti o quê? O CNMP aqui, ó, tá? Então, recebe diversas denúncias e atua em rede de cooperação com as ouvidorias e outras unidades do Ministério Público, resultando em procedimentos investigatórios, bem como promoções de prisões preventivas. Nesse cenário, como agentes transformadores da realidade social, os membros e servidores do MP, ao encampar e realizarem projetos que buscam efetivar direitos fundamentais do ser humano, cumprem o papel constitucional misto e maior, fortalecendo-o junto à sociedade, a destinatária final. Pronto. O que foi que eu fiz aqui? Eu detalhei, eu desenvolvi o segundo tópico, o segundo aspecto, ou seja, as iniciativas que se propõem a facilitar as denúncias de crimes contra a mulher, nesse caso aí, contra a violência doméstica, né? Esse agora eu vou concluir o texto. Mediante o exposto, tá? Eu posso utilizar outro elemento coesivo aqui, eu posso utilizar depreende-se, portanto, eu posso utilizar o portanto, ó, vírgula, por fim, vírgula. Veja, não é separado. Vamos separar, perde 10 centésimos. Aqui, professor, eu poderia utilizar outro elemento coesivo? Poderia. Além disso,
Além disso, I não tem acento agudo não, tá? Ademais, em segunda análise, enfim, tá? O importante é que você use, ok? Então, mediante o exposto, agora, para que serve a conclusão? A conclusão, eu vou encerrar, eu vou resumir aquilo que eu mencionei na introdução, aquilo que eu expliquei no desenvolvimento. Se a banca pedir para você elaborar proposta, aí, meu filho, tá? E se isso acontecer, aí você tem que colocar aqui o que o Ministério Público vai fazer, ou o Poder Público, tá? Vai ter que ter, ó, quem, pelo menos dizer quem vai fazer e o que ele vai fazer, tá? Se a banca pedir. Se ela não pedir, beleza, você só resume o texto aqui, certo? Tá? Claro, com a estrutura que tenha pelo menos 3 períodos, retomando aquilo que você discorreu ao longo do seu texto. Então, mediante o exposto, vírgula, nota-se que é dever institucional do Ministério Público zelar pelos direitos da mulher. Assim, é fundamental que tenhamos iniciativas como essas. Que iniciativas? As que estão aí no texto. Voltadas para A. Ó. Presta atenção aqui, ó. Tá? Eu poderia colocar, ó, para A. Mas aí, se você fizer esse tipo de construção, ó, eu troquei pela crase, viu? Então, em grande parte aí das crases erradas que as pessoas colocam, ó, vê se nesse caso cabe o para A. Coube? Então, eu posso trocar por A mais A e aí forma crase. Então, voltadas à disseminação de orientações educacionais e atuações funcionais que facilitem a ação de denunciar. Em suma, apenas com o MP atuante presente de diversas formas na sociedade, é possível cada vez mais contribuir para a consolidação do Ministério Público brasileiro. Texto bom ou não? Claro, texto, tá? Como eu falei, tem alguns desvios aí, mas na revisão, com certeza, esses pontos aí não seriam perdidos, tá? Então até chama atenção para isso. Então tem errinhos bobos que às vezes o candidato ou a candidata manda para mim. E professor, eu não sabia. Eu acredito que eu não vi isso, tá? Às vezes você escreveu a palavra lá, vamos dizer assim, também. Tá? Vamos colocar aqui, deixa eu pegar aqui a caneta. Também. Vou colocar aqui, ó. O candidato jura que colocou o acento, escreveu e etc. Aí o que acontece? Gente, é muito importante quando você for passar limpo, ok? O texto, para você tomar uma distância um pouquinho dele. Então, antes de passar limpo, tá, o seu texto, tenha uma distância dele, vai responder as outras questões que ficaram, aquelas mais difíceis, tá? Porque quando você voltar, tá, você vai fazer uma outra leitura, então vai ter coisinhas que porventura você não viu, que aí você vai conseguir tá? Fake news, discurso de ódio. Eita, meu irmão, tá? Então, coitado de quem elaborou o tema de redação para esse concurso, porque tem muito tema bom, tem muito tema atual, ok? Então, vamos lá. Mais uma vez, aqui, ó, mesma estrutura, tá bom? Então, 4 parágrafos, certo? Observe aqui, ó, em primeira análise, além disso, depreende-se, observe essas estruturas aí, tá? Preste atenção em cada elemento desse e, é claro, usufrua desse texto aí, tá bom? Professor, eu posso usar aqui os exemplos que tem aqui? Pode, são conhecimentos de mundo, são casos relevantes aqui, ó. O que foi colocado aqui como exemplo de caso concreto, como citação aqui da Constituição Federal, tá? São coisas que vão ajudar você, tá bom? Vamos lá, tá? Então essa daqui utiliza o quê? A introdução coringa, né, que eu criei para você. Então tem uma aula específica aí, ó, introdução coringa que vai caber em qualquer tema. Então olha só, os termos expressos na Constituição Federal de 1988 estabelecem como uma das funções institucionais do Ministério Público a de zelar pelo efetivo respeito aos direitos assegurados pela Carta Magna, tá bom? Ó, letra maiúscula aqui, ó, porque eu estou falando da Constituição Federal, letra maiúscula aqui, ó, certo? Entretanto, essa efetividade não se consolida na prática
ao se observar que diversas notícias falsas ameaçam a democracia. Então, olha só. Então, nessa introdução comigo, o que é que eu faço? Então, nessa introdução coringa, o que é que eu faço? Eu contextualizo com a Constituição Federal de 88, tá? Alguém vai dizer assim, professor, mas eu não estou só enrolando, não, tá? Eu estou fazendo um dos itens que tem que ter na introdução. Eu estou contextualizando. No outro lá, o que foi que aconteceu? Tá? Eu usei uma citação. Aqui eu estou fazendo o quê? É o que eu sempre indico. Olha, pessoa, eu posso não ter leitura de mundo, mas se você leu a Constituição Federal, meu amigo, você tem um prato cheio de informatividade, tá bom? Então, o que acontece, ó? Quanto mais informatividade o teu texto tiver, ou seja, isso aqui é algo negativo, tá? Por quê? Você simplesmente define, conceitua, exemplifica, fala coisas genéricas. Agora, quando eu utilizo a Constituição Federal, eu tenho que menos informatividade, ou seja, eu não escrevo coisas que todo mundo, a maioria vai escrever, tá? Eu estou fazendo referência à Constituição Federal, então nem todo mundo vai fazer isso, tá? Eu estou citando um artigo aqui, ó, ok? Então, isso demonstra o quê? Domínio de conteúdo, tá? Que eu tenho domínio, eu conheço tanto tema que eu consigo fazer relação com outros itens. Então, olha só, contextualizei com a Constituição Federal e agora eu vou mostrar o que? A oposição que há. Então, não se consolida na prática. E aqui eu vou aqui, ó. Eu estou entrando no tema, ó. Entrando no tema. Tá aqui o tema, ok? Não esqueça disso. Uma vez que eu entrei no tema, agora eu vou apresentar aqui, ó, os aspectos, os tópicos, o meu ponto de vista. Por que acontece isso aqui, ó? Porque as fake news, para mim, do meu ponto de vista, elas ameaçam a democracia. Aí tá aqui, ó, por causa da desinformação provocada perdão, por causa, ou seja pelo dano à imagem do candidato, e 2, tá? Por causa o quê? Seja pela desinformação provocada no eleitor. Então, olha só, nesse meu texto aqui, em relação às ameaças à democracia, eu escolhi esses dois aspectos aqui, ó. Vou falar do candidato e vou falar do outro lado do eleitor. Veja bem, professor, então democracia eu estou me referindo apenas a isso? Não. Eu que me referi à questão da democracia, nessa questão do exercício da soberania, né, que a Constituição assegura para todos nós brasileiros, que é o exercício da cidadania plena por meio do voto. Então aqui, ó, é um contexto, então, nesse ano que nós estamos vendo muito, o MP está fazendo algumas informações, está se preparando, principalmente o Ministério Público Eleitoral, porque é um tema muito atual, muito relevante. Então, pelo estilo da Consuplan, em que ela gosta de abordar aspectos contemporâneos muito atuais, então não descarto esse tipo de tema aí, tá bom? Então, por isso que eu preparei para você lá no e-book. Lembrando, você ainda não adquiriu o e-book, rapaz, você perdeu, você está perdendo muita coisa boa no e-book de redação. Então vamos lá. Em primeira análise, deve-se discorrer sobre as informações inverídicas em desfavor de candidatos a cargo eletivo. O que é isso aqui? Eu estou utilizando sinônimos para falar do meu primeiro tópico aqui, tá? No meu primeiro item que eu coloquei, aspecto que eu coloquei na introdução. Então, você está entendendo o que é o desenvolvimento? Aquilo que eu apresentei, eu vou ter que explicar, eu vou ter que detalhar, eu vou ter que argumentar, eu vou ter que detalhar a argumentação. Como é que eu faço isso? Usando estratégias argumentativas, tá bom? Então é o que eu faço. Em primeira análise, deve-se discorrer sobre as informações inverídicas em desfavor de candidatos a cargo eletivo. É o tópico frasal, não esquece, a ideia inicial. Nesse contexto, ó, o elemento coesivo, ó. No ano de 2008, ó, presta atenção nas vírgulas aqui para separar datas. O aspirante à função de chefe do Poder Executivo Federal, vírgula, Ciro Gomes, está aqui, tá bom? Então, entre
entre vírgulas por quê? É aposta, exatamente. Foi alvo de uma fake news. Coloquei entre aspas, veja só. Normalmente as bancas não descontam quando o candidato não coloca, entre aspas, as palavras de língua estrangeira. Se recomenda não descontar. Foi alvo de uma fake news, na qual se afirmou que ele teria agredido a atriz Patrícia Pilar, vírgula, quando eram casados. Então, olha só. Isso aqui é uma narração? Não. Isso aqui, na dissertação, eu chamo de ilustração. Tá? É um caso concreto, de relevância social. Isso aqui eu vou ganhar na argumentação e na informatividade. Todos os candidatos vão fazer isso aqui? Com certeza não. Então, isso aqui eu consegui colocar no meu texto, na minha dissertação. Tá? E aqui eu estou ilustrando, claro. Eu vou ilustrar, mas depois eu vou explicar isso aqui relacionado com o tema. Então, presta atenção. No entanto, Pilar desmentiu em um vídeo que nunca, tá, houve esse tipo de violência, alegando que se tratava de uma estratégia para prejudicar a imagem do político. Aí o que é que eu vou fazer aqui, ó? Muito importante, tá? O candidato manda um texto e o que é que ele faz? Ó? Ele usa dados estatísticos, tá? Vou falar isso melhor na aula sobre desenvolvimento. Ou ele usa aqui um pensamento de um autor. Pronto. O que é que ele faz? Ele não comenta, tá? Ele não detalha, ele não explica, ele não interpreta. Então, você não vai fazer isso na sua redação. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz aqui, eu coloquei uma ilustração, né? Um exemplo do caso concreto, um fato, algo que aconteceu, faz parte do nosso conhecimento de mundo, ok? E aí, agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou comentar, certo, gente? Então, veja bem, ó. Quer tirar nota 6 no item, no critério avaliação e informatividade? Faça isso, tá? Segundo dados do IBGE e tal, etc., 30% das violências acontecem contra as crianças e adolescentes. Ponto. Aí tu não vai passar para outra informação. Você vai explicar, ó, esses números, esses dados mostram, corroboram, significam. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou comentar, ó, isso aqui, ó. Senão, eu vou perder ponto. Então, casos como esse são frequentes em período eleitoral. Por isso, tá, estou utilizando aqui de raciocínio lógico que eu estou argumentando. Por isso, acabo prejudicando não apenas a vida profissional do ser humano, como também a vida pessoal e, por fim, o exercício pleno da democracia ao desservir a lisura do processo eleitoral. O que foi que eu fiz aqui? Ó? Eu detalhei o que? A questão do dano à imagem de candidato, que as notícias falsas proporcionam, as notícias falsas provocam. Foi isso que eu fiz aqui. Ó, tá? E eu vou resumir. O exercício pleno da democracia ao desservir a lisura do processo eleitoral. Resumindo, desse modo, o Ministério Público Eleitoral assume uma importante função na defesa da democracia. Tá dando para entender aí? Tá gostando da aula? Tá gostando do vídeo? Não esqueça de se inscrever. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, a sua sugestão. Vamos lá, caminhando para o final da nossa aula de hoje. Assista até o final, senão você vai perder muita coisa boa, tá? Além disso, ok? Vírgula. Convém discorrer acerca da consequência das fake news na percepção política do eleitor. Então, olha só. O texto é um todo de sentido. O texto ele tem que ter o quê? Ó, coesão e coerência. Certo? O que é a coerência? É a harmonia das ideias. É aquilo que eu coloco na introdução, ou seja, aquilo que o meu texto coloca no início, ele tem no meio e ele tem no fim. Ou seja, e como é que eu vou manifestar linguisticamente essa coerência, essa harmonia do sentido, essa não contradição, usando palavras como essas aqui, conectivos, tá? Que mantém o que nós chamamos de coesão textual, tá, gente? Entenda que é isso que você vai ter que fazer, pelo amor de Deus. Tá? Então você colocou lá a questão do eleitor, então aqui tu não vai escrever sobre outra coisa. Caso contrário, tchau, você perdeu aqui na coerência. Você não teve o que nós chamamos de progressão textual. Você entrou em contradição, tá bom? Então vamos lá.
Eu vou provar, ó, nesse prisma, olha aqui os elementos coesivos para retomar a ideia anterior e para dar sequência às ideias. O artigo 14 da Constituição Federal de 1988 instituiu o voto direto e em segredo como exercício da soberania popular. Tá? Eu fiz uma paráfrase, eu não coloquei exatamente como está lá, por isso que eu não coloquei entre aspas. E o que é que eu vou fazer? Eu só cito e vou colocar um dado estatístico? Não. Eu vou ter que comentar isso aqui. Eu vou ter que relacionar. Então, esse elemento coesivo garante isso. Então, assim, essa soberania é ameaçada pelas disseminações das notícias falsas, uma vez que, olha os elementos coesivos aqui, ó. Esse aqui que expressa a relação de causa. Publicações fraudulentas podem enaltecer qualidades que certas pessoas não possuem, com o intuito de melhorar a aceitação delas diante da sociedade. Qual é a consequência disso? Essa situação faz com que o eleitor, olha aí, ó, interprete como verdade tal viralização de informações inverídicas. Pronto, tá aqui, ó. Tá? Mostrei lá. A Constituição diz isso, ó. Ela fala da importância disso. Só que eu estou mostrando que esse problema é tão grave que ela pode interferir aqui. E aí, ó, logo, influenciadas por notícias falsas, os aptos a votar, ou seja, o eleitor, né? Os eleitores dificilmente terão condições de agir conscientemente embasados na realidade. Então, tá dando para entender aí, ó, tá? Então, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, não esqueça o que foi que eu fiz. Eu desenvolvi a informação, tá? Referente ao quê? Referente ao candidato. E no segundo parágrafo do desenvolvimento, ou no terceiro parágrafo do texto, eu desenvolvi a informação a respeito do eleitor. E agora eu vou finalizar. Ó. Então, depreende-se, vírgula, portanto, então presta atenção aí, ó. Aí tem alguns aqui que fazem o seguinte, coloca aqui o portanto primeiro, aí tem que colocar portanto, vírgula, depreende-se, tá? E assim continua, ok? Ele aqui no meio tem que fazer isso. Depreende-se, portanto, perdão, deixa eu tomar uma água aqui. Depreende-se, portanto, a necessidade de mudança do atual cenário brasileiro no que concerne ao combate às notícias falsas e às ameaças, tá? Então, deixa eu só fazer aqui uma correção. As ameaças ao Estado Democrático de Direito, ok? Então, olha só o que acontece bem aqui, ó. Concerne, tá? Ao. Concerne, eu já expliquei na minha aula sobre morfossintaxe, tá bom? Então, o que acontece? Exige uma preposição que aí encontra com O, faz uma contração com O. Então, Dessarte, o Ministério Público deve promover capacitações, aí eu vou utilizar esse tipo de verbo aqui, viu, gente? Na conclusão. Não use, ó, deveria, poderia, não, deve, pode, é o presente que nós chamamos atemporal. Deve promover capacitações aos funcionários do parquet a fim de identificar e combater as fake news no processo eleitoral. Outro sim, o poder público precisa, olha aí, ó, precisa emitir recomendações aos gerenciadores de sites, assim como de redes sociais, para que tenham um eficaz mecanismo de checagem de informações e de obtenção de dados. Dessa maneira, a soberania popular será exercida de fato, consoante o disposto na Magna Carta de 88, ok? Então, vamos lá para a cama. Certo? Então, esta foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha entendido, tenha gostado, tá? Então, até a próxima aula. E desde já um grande abraço do professor Alessandro, tá? E que Deus continue nos dando conhecimento, sabedoria. E eu creio que essa vaga já é tua, em nome de Jesus, tá bom?